Oscar. Agora, esse jogo, então, portanto, contra o Galo, a torcida quer muito que a base seja utilizada. Acho que fatalmente vai ser utilizada a base nesse jogo contra o Galo, né, Casão? O São Paulo, o Zubeldia tem que começar a dar confiança para a base, porque ele vai precisar disso. O elenco é curto, como o Arnaldo falou, e também não é tão qualificado, né? Sai o Lucas, sai o Oscar, cara, você não vai encontrar no elenco do São Paulo 2 jogadores com a experiência, com a qualidade técnica, o Oscar pela criatividade, pela dinâmica que ele dá no jogo, pela visão de jogo, inteligência futebolística, o Lucas pela intensidade que ele coloca na equipe, pela agressividade que ele coloca na equipe. Não dá. E o seguinte, não é só o São Paulo. Se o Lucas e o Oscar estivessem jogando em qualquer outro time brasileiro, eles iam sair, ia ser difícil encontrar no próprio elenco jogadores com a mesma qualidade, fora o elenco do Flamengo, né? Agora, eu acho que a principal... O erro do Zubeldia, na minha visão, nesse ano, são 4 meses só do ano, foi não ter utilizado os principais jogadores da base no Campeonato Paulista. Ali era o torneio, o campeonato para colocar a garotada para jogar. Ali era para dar sequência de jogos para o Ferreira, para o Rian, e para qualquer outro jogador que precisasse, era para colocar. Era para colocar para jogar no Paulista. Tinha que ter colocado. E, ao mesmo tempo, você repousava um pouco os titulares e também dava uma continuidade na preparação física, na força muscular dos jogadores. Aí começa Libertadores e Brasileiro colado, aí, cara, aí você não vai usar para dar experiência. Não é mais assim, vou usar o Rian, o Ferreira e outros jogadores para eles pegarem rodagem, para eles pegarem experiência. Agora não. Ele vai ter que usar a garotada para jogar mesmo. Pegando uma partida pesada contra o Galo lá no Mineirão. O Galo vai para cima, vai tentar ganhar o jogo de qualquer jeito. O São Paulo, se ele conseguir um empate lá, não é ruim. Agora, se perde, você fica assim, 2 rodadas, 1 ponto. Empatou em casa. Aí você já joga a segunda com a Alianza Lima. O campeonato brasileiro, todos os jogos são difíceis no início. Porque tá todo mundo querendo, tá todo mundo entusiasmado, empolgado e querendo. Aqueles que são da fuga do rebaixamento, eles querem fazer pontos logo, para não correr qualquer risco. Então é isso. Domingo vai ser uma pedreira. Se o São Paulo perde, ficou 1 ponto, pronto. Começa a pesar o receio de entrar numa roubada no Campeonato Brasileiro. Porque é isso. O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. O São Paulo não é um time para lutar contra o rebaixamento. Muito pelo contrário, para lutar para ganhar a vaga na Libertadores direta. Mas, se entra naquele olho do furacão, fica ali girando e fica difícil de sair. Né? Não é que vai cair, mas a pressão aumenta, a ansiedade do jogador aumenta, ele não consegue mais concentrar. Vai jogar na Libertadores na quarta-feira, não consegue ficar concentrado só naquele jogo, porque ele já tem que pensar, caramba, precisamos ganhar no domingo. Então é isso, vai ter que usar a base para jogar, vai ter que usar a base para dar rendimento, para dar resultado, não mais para dar rodagem. Isso ele errou. Arnaldo, eu queria falar sobre a história da base, duas coisas. Primeiro essa, não se ele errou também, mas a minha pergunta é, se o Zubeldia tivesse usado mais a base no Campeonato Paulista, você acha que a pressão sobre ele estaria menor? Se tivesse acontecido o que aconteceu, sei lá, eliminado e tal, entendeu? Se esses caras já tivessem entrado em campo antes, e a grita ia ser menor? Essa é uma pergunta. E a outra, eu esqueci. Você pode responder essa. Bom, eu respondo a primeira, enquanto você lembra da segunda. Eu acho que pela reação da torcida, não só nas redes sociais, na arquibancada, no jogo contra o Sport, quando entram os meninos, o Matheus e o Ferreira, já respondem essa pergunta, Tironi. Sim, eu acho que a pressão seria menor. Mas aí é o que ele tentou explicar também na coletiva. E acho que a pós-Sport, não pós-Tadieres. E aí tem uma questão, né? A base, esses principais jogadores, todos que a gente está citando, eles não fizeram a pré-temporada com o Zubeldia, com o time profissional, porque a diretoria não quis. A diretoria optou, o Zubeldia queria levar para os Estados Unidos o Matheus, o Ferreira, o Rian. A diretoria, e aí tá,
a direção do São Paulo ela nunca se expõe. Nem o Casares, nem o Belmonte, nem o Muricy. O plano e a questão de ascensão de jogadores da base profissional não é uma responsabilidade do Zubeldia, é uma responsabilidade da direção do São Paulo que tem a mesma política há algum tempo desde que assumiu. O Muricy é o coordenador da Barra Funda e de Cotia. E o Muricy é um cara dos mais vitoriosos na história do São Paulo que sempre teve uma parcimônia gigantesca com a base. E é muito curiosa a história dele, porque ele se revela como técnico sendo campeão da Comebol com o expressinho do São Paulo, enquanto o profissional com o Tele jogava Libertadores e Brasileiro. Você lembra, Tironi? Sim. Certo? Pois, quando o Muricy volta para o São Paulo, já depois de ter rodado Maduro e tal, a frase que ele usava, e você cobriu o São Paulo também, era assim: ou o moleque está preparado para jogar na Bomboneira, ou ele não vai ser titular do São Paulo nesse momento. Era a frase que ele usava. E ele usou como titular um jogador da base, o Breno, que era um jogador meio fora da curva, muito experiente para a idade, muito frio e forte. Então eu estou lembrando o Muricy lá atrás como técnico. Como coordenador é a mesma parcimônia. A base do São Paulo, sabe que eu só a minha análise rápida, a base do São Paulo em outubro do ano passado estava no lixo. Era a lanterna do Brasileiro Sub-20, uma confusão desgraçada, o Casares querendo mudar o comando, mudar a política, pensando em parceria, tem a troca do técnico do Sub-17 para o Sub-20, o Alan Barcelos dá uma ajeitadinha. A base do São Paulo jogou 2 meses, meu velho. Jogou a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, ganhou no Morumbi com a torcida e jogou a Copinha porque a direção achava importante eles jogarem a Copinha. E eles ganharam a Copinha. Só que Copinha, o Casão sabe, nós estamos falando desse acúmulo, Copinha é jogo a cada 48 horas. Quando começou o Paulista, os caras estavam no bagaço, os caras da base. O Hugo, melhor jogador do time, tinha rompido o cruzado. Né? O Ferreira e o Alves tinham jogado todas. Então, tinha que jogar no Paulista. Depende. Eles não fizeram a pré-temporada, não tinham treinado com o time profissional. E estavam, enquanto os caras estavam começando aos poucos, eles estavam arrebentados. Né? Então, depende. Se o São Paulo quisesse a utilização desses caras no Paulista, eles tinham que ter ido lá para os Estados Unidos fazer a pré-temporada. Provavelmente eles teriam jogado no Paulista. Então tem uma questão que o Zubeldia é inimigo da base. Quem é inimigo da base? O Zubeldia ou o Muricy? O Zubeldia ou o Belmonte? O Zubeldia ou o Casares? Porque com os outros treinadores foi a mesma coisa. Mas, aí que tá, num ano em que a direção do São Paulo não consegue dar uma notícia nenhuma, o clube está em déficit gigante, o clube não tem dinheiro para contratar e tal, fica muito cômodo só o técnico se expor. Né? E agora, é isso. É por exclusão. Se o São Paulo tivesse no elenco o Wellington Rato ainda, o Rodrigo Nestor, o Michel Araújo, eles iam jogar contra o Atlético. Ele não tem mais. Então ele vai ter que colocar os caras, os moleques. No Brasileiro, onde é mais difícil, mas ao mesmo tempo, eles estão mais treinados, mais adaptados. É só ver como eles entraram contra o Sport. A conexão deles com os caras que já estavam jogando. Então, para mim, existe ali uma... delegar responsabilidade só para o treinador, a gente sabe como funciona o São Paulo. Nessa gestão, vários técnicos passaram, a política com a base foi a mesma, desde a saída do Diniz e a entrada do Crespo. Então, e outra coisa que aconteceu muito nesse tempo, os moleques da base tinham sempre um contrato curto. Então, vários subiram, jogaram, mostraram, não quiseram renovar, e foram embora por uma mixaria ou por nenhum dinheiro. Aí o Alves, que é esse decantado jogador meia, raro, até sexta-feira passada ele não tinha contrato renovado. Ele só jogou contra o Sport porque renovaram o contrato dele. Então tem uma série de coisas, meu velho. Não é só inimigo da base. Inimigo da base é uma pinóia. Inimigo da base é muito fácil falar isso. Tem que dar uma mergulhada em como o São Paulo destratou a base nesse tempo todo. E como, nessa geração, a opção foi: ganhem a Copinha, dane-se a pré-temporada. Né? Se o técnico fosse só a vontade dele, insisto, esses jogadores estavam lá nos Estados Unidos, eles não estavam jogando em Jaú a primeira fase da Copinha e nem seriam campeões contra o Corinthians. Muito bem, vamos fazer o seguinte, um intervalo aqui na TV, mas só na TV. Você me chamou, Casão?
Chamei. Fala. Posso falar uma coisa rapidinho? Claro. Rapidinho. O Arnaldo, é assim, a Taça São Paulo faz parte de uma etapa de amadurecimento do garoto. O garoto treina o ano todo, joga os campeonatos o ano todo, mas o sonho dele é jogar a Taça São Paulo. Aí chega na época da Taça São Paulo, você leva eles para os Estados Unidos só para treinar com o time titular, com o time principal, dá uma frustração enorme, porque o sonho dele é jogar a Taça São Paulo, é o momento que eles viram vitrine, é o momento que os familiares estão vendo eles jogarem, é o momento deles. É o momento deles jogar a Taça São Paulo. Então não pode pular essa etapa. Só pula essa etapa se for, assim, tremendamente necessário. E outra coisa, a preparação física do garoto durante a Taça São Paulo serve para o Campeonato Paulista. Você não precisa treinar necessariamente com o time para você se entrosar ou para você ter um ambiente com os outros jogadores. Os caras ganham a Taça São Paulo, sobem para o profissional e a hora que precisar jogar no Paulista, eles vão jogar. Eles têm 18 anos, cara. Tem 18 anos, ninguém está lá rodado, com o joelho já baleado, com os ligamentos laceados, com a musculatura cansada, que pode ter distensão. Não é isso, Arnaldo. Não é isso. O Zubeldia, eu acho o Zubeldia um ótimo treinador. Para mim, não tem nem que pensar em demiti-lo. Mas eu acho que no Paulista, por exemplo, ele colocou o Rian contra a Portuguesa, o Rian foi lá e fez o gol do título, o gol da vitória. Ele tinha jogado a Taça São Paulo. E ele foi lá e decidiu o jogo. Por que não deu continuidade naquele momento? Porque você tem que dar continuidade quando o garoto faz alguma coisa importante. Porque aí você dá força para aquele entusiasmo que ele tem, né? Que ele conquista. É esse que eu acho que foi o erro do Zubeldia. O jogador joga a base, joga a Taça São Paulo, não importa. O moleque tá louco para jogar. Ele não está preocupado com questão muscular. E não tem essa com 18 anos, Arnaldo. Vamos fazer o